A neve caía espessa do céu, como se o mundo tivesse decidido calar-se sob seu peso. Aquele manto branco não era macio nem bonito. Era pesado, cortante, gelado. Cobria tudo. O que ainda respirava e o que há muito já não respirava mais. Dezembro em Montana não conhecia piedade. O vento atravessava o vazio com uma força que feria o rosto como agulhas. E no meio daquele silêncio de gelo, surgiu uma figura. Alguém caminhava. Alguém que parecia não pertencer àquela terra e, ao mesmo tempo, parecia ter nascido dela. May. Mulher sem rastro de sorriso, com um casaco curto demais para o inverno. Os cotovelos puídos até o fio. Luvas diferentes. Uma de lã, outra de couro velho. Andava com firmeza, mesmo quando o gelo estalava sob as botas. A cada passo, aproximava-se das construções do rancho Stone River. Não diminuía o ritmo. Não olhava para trás. No ombro trazia uma bolsa de couro desgastado, pesada não por causa das coisas, mas pelos fantasmas que carregava. Os olhos eram escuros, duros, com aquele brilho particular que só se vê em quem já perdeu tudo e não teme mais nada. Atravessou o pátio coberto de neve, suas pegadas desenhando-se nítidas no barro congelado. Chegou até o prédio da cozinha, onde um grupo de homens se reunia em volta do fogo. Cowboys. Rostos endurecidos, narizes vermelhos de frio, mãos ásperas como tronco de árvore. Fumavam, riam baixo, passavam um cantil de mão em mão. As conversas cessaram quando a viram. As risadas morreram. As palavras prenderam-se nas gargantas. Olharam para ela como homens olham para quem não deveria estar ali. Uma mulher, sozinha, sem carroça, sem cavalo, sem um homem ao lado. E ainda assim, ereta como uma lâmina. O primeiro a falar foi o mais velho. Barba grisalha, rosto marcado pelos anos e um olhar que dizia mais que sua voz. Quando finalmente falou, as palavras soaram como pedra batendo em pedra. Isto aqui é um rancho de trabalho, senhorita. Não é abrigo, nem lugar para fantasia. May não piscou. Sua voz era baixa, mas firme. Não sou fantasia, e não vim buscar abrigo. O homem deu um passo à frente. Avaliava-a sem vergonha, como quem mede se ela parece mais uma ameaça ou um peso inútil. A gente não precisa de problema aqui, nem de mentirosa, nem de moça achando que vai sobreviver ao inverno com palavras doces. A mandíbula de May endureceu. Não tenho palavras doces. Tenho uma faca, um pouco de sal e mãos que sabem trabalhar. E sei o que fazer com um osso para fazer homem pedir por mais. Um outro riu atrás. Mais jovem, olhar mau. Cuspiu na neve. Tem cara de quem veio da cozinha de um salão, ou do que fica atrás da cozinha. Risadas. Curtas, rudes, como latido de cão. O homem mais velho levantou a mão. Calou tudo com um gesto. Depois se aproximou ainda mais. Agora estavam frente a frente. Ele cheirava a fumaça e o uísque. Ela, como alguém que passou frio demais por tempo demais. E então, o que quer? Trabalho, cozinho, bem. A voz dela era como pedra de isqueiro. Sem doçura, sem súplica. Como se cozinhar não fosse um ofício, mas uma forma de combate. Cozinhei no ferro, sobre a brasa. Já limpei caça. Sei fazer pão em meio à nevasca. Com pele e osso faço um caldo que ninguém reclama depois. O fogo estalou atrás, ninguém se moveu. O mais velho a encarou por mais um instante. Depois fez um gesto em direção à porta. Temos aqui 3 dúzias de homens e não comemos nada quente há 2 dias. O forno tá ali. Quer trabalho? Prova isso até de manhã. May não hesitou. Vou precisar de farinha, sal, um pano limpo. E talvez um pouco de respeito. Embora não espere milagres. Ele soltou uma risada seca. Vamos ver quanto ao último. Quando ela passou por eles, alguns desviaram o olhar. Outros ainda sorriram, mas friamente. Apenas um homem não se moveu. Estava encostado na pilastra da varanda, braços cruzados, casaco escuro como fumaça. O chapéu sombreava o rosto, mas o traço do maxilar e a sombra nos olhos revelavam atenção. Não disse nada. Não zombou. Apenas observou.
Mai olhou para ele um segundo a mais do que o necessário, antes de entrar. A cozinha era escura, fria e cheirava a gordura velha. Panelas enferrujadas, latas vazias, tudo ali parecia ter sido abandonado por quem há muito já não cozinhava com esperança. Mas o forno ainda estava no canto. Esperando. Mai pendurou a bolsa, arregaçou as mangas. No fundo dos olhos não havia hesitação. Só aquela emoção única dos que sobreviveram ao que ninguém devia suportar. Obstinação. Do lado de fora, Caleb ainda se apoiava no pilar. Tinha visto o rosto dela antes mesmo que ela dissesse algo. Reconheceu. De Billings, daquela noite. Viu o que fizeram, e que ela não se quebrou. Naquele tempo, ele não fez nada. Agora não dizia uma palavra. Mas também não foi embora. E sobre Stone River desceu o silêncio. E a tempestade, cujo nome apenas ele conhecia. A manhã chegou em silêncio, mas sem piedade. O céu ainda não havia clareado quando May se levantou do fino colchão de palha sobre um banco estreito, onde adormecera só depois que o calor do forno se reduziu a um sussurro. Os dedos estavam duros de frio, os ombros doíam de uma tensão que nem o sono conseguira desfazer. A cozinha estava mais gelada que o lado de fora. A água na barrica tinha se transformado em bloco. Para tirá-la, precisou quebrar o gelo com a ponta da concha de ferro. Vestiu o mesmo casaco com que havia chegado. Surrado, curto, mal cobrindo os quadris. Enfiou as mãos nas duas luvas diferentes, ajeitou o lenço no pescoço, puído, com cheiro de fumaça antiga. Calçou as botas, ainda úmidas da neve do dia anterior. Tudo nela era velho, gasto, inadequado para o frio das montanhas. Mas seus movimentos eram firmes, e o passo, seguro. Com esforço, abriu a porta da cozinha. A neve havia bloqueado a entrada, e foi preciso empurrar com o ombro. O pó branco caiu-lhe por dentro da gola, mas ela não estremeceu. Pegou um balde e cruzou o pátio, pisando com cautela. O gelo rangia sob os pés como vidro fino. O silêncio era absoluto. Só os cavalos do estábulo relincharam brevemente. Nenhum homem havia saído ainda. Isso lhe dava vantagem. Ela gostava de agir antes que o dia começasse, antes que os olhos dos outros a julgassem, antes que voltasse a ser aquela de quem se sussurra. Pegou um punhado de galhos secos sob o abrigo de lenha, apanhou alguns touros. Voltou à cozinha curvada sob o peso do frio e do silêncio. Conhecia o ritual. O fogo primeiro precisa sentir o cheiro, depois a luz, e por fim, a força. Depois de alguns minutos, surgiu o primeiro brilho na fornalha. A fumaça encheu o espaço, ardeu os olhos, mas May sabia o que fazia. Alimentava as chamas com cuidado, deixando o calor crescer com ritmo. Quando o calor finalmente começou a preencher o ambiente, ela afundou levemente num banquinho. Enxugou a testa. A água enfim havia descongelado. Misturou farinha com um pouco de gordura e água fria. Não tinha fermento, mas conhecia outros caminhos. Pó salgado, um pouco de calor. Moldou a massa em discos firmes e os colocou sobre o ferro quente. Eles chiaram, exalando um cheiro que não lembrava festa, mas lembrava sobrevivência. Na frigideira, jogou fatias grossas de toucinho salgado. Não havia temperos, apenas uma folha seca de sálvia no fundo da bolsa. Acrescentou a água da bebida. Não era uma manhã que traria alegria a ninguém, mas era real, e alimentava. O primeiro a entrar foi o velho Ed, o mesmo que a interrogara no dia anterior. Olhou para ela em silêncio, sentou-se à mesa. Depois vieram os outros. Homens em casacos pesados, olhos inchados de sono, narizes vermelhos. Aquecidos pelo descanso, relutantes em reconhecer sua presença. Um deles disse, zombando: "E a cozinheira de verdade? Essa aí devorou ela de noite?" Outro riu alto demais, apenas para abafar o desconforto. Ou então envenenou o feijão para se livrar da gente. May não reagiu. Colocava os pratos. Pão duro, mas quente. Café negro como a madrugada. Toucinho crocante, sem enfeites. Depois do desjejum, ninguém agradeceu.
mas comeram tudo. Até as migalhas recolheram com os dedos. Pratos vazios também são uma resposta. May não buscava olhares, mas sentia-os. Um em especial. Aquele que não comentava, que não ria com ela nem dela. Caleb. Ele aparecia todas as manhãs, antes dos outros. Sem dizer nada, jogava lenha no forno, ajustava a dobradiça da porta, trazia outro balde d'água quando o anterior já esfriava. Nunca perguntava se podia, simplesmente fazia. Ela às vezes assentia com a cabeça. Ele talvez com o chapéu. Às vezes nem isso. Mas no silêncio entre eles não havia vazio. Havia tensão. Suspensa como geada ao amanhecer. Mas sabia que cada gesto importava, que cada movimento podia ser uma arma ou um abrigo. E embora seu coração ainda estivesse apertado, as mãos doendo do trabalho e o corpo latejando de frio, ela não cedia, porque pela primeira vez em muito tempo, tinha um lugar. Nem que fosse por uma única noite, nem que fosse junto daquele forno. E isso bastava para fazê-la levantar-se antes do sol. A noite se aproximava devagar. O sol não se punha. Apenas sumia, abafado por nuvens pesadas como chumbo. Não havia vento, mas o ar pairava espesso, úmido, carregando uma promessa indefinível. O calor da cozinha se espalhava de dentro, mas não espantava a escuridão. A chama no forno dançava baixinha, projetando manchas douradas nas paredes que se moviam como sombras de lembranças. May estava sentada num banquinho baixo, cortando legumes com uma faca tão cega que mais amassava do que fatiava. Seus movimentos eram rápidos, contidos, mas carregavam uma paciência muda. Aprendia aquela cozinha como outras aprendem um idioma novo, pelo toque, pelo erro, pelo silêncio. Do lado de fora da janela, via-se os homens encerrando o dia. Limpavam a neve das celas, consertavam cercas, inspecionavam os cavalos. Trabalhavam duro, mas quando passavam perto da cozinha, alguns baixavam os olhos. Outros lançavam olhares curtos, sem zombaria, mas também sem aceitação. Lá dentro, o cheiro era de cebola e fumaça. A sopa borbulhava, vermelha de feijão, espessa de batatas. May mexia o caldo, levantava a tampa, soprava devagar, como quem testa o fôlego. Nesse instante, a porta se abriu sem bater. Rangeu suave, deixando entrar um fio de frio e alguém que não precisava ser anunciado. Caleb. Não tirou o chapéu. Também não fechou a porta de imediato. Ficou parado no batente como se precisasse confirmar que ela ainda estava ali, que o fogo ainda ardia, que o caldo fervia, que o mundo não tinha desabado. Depois de alguns segundos entrou, pousando no chão um balde cheio de água fresca. Não disse nada. Só o som leve do balde tocando o piso e sua respiração contida. May não olhou de imediato. Passou a concha pela borda da panela, limpando os restos. Só então ergueu os olhos. Por um instante, os olhares se encontraram. Mas nenhum deles disse o que pairava no ar. Está frio hoje, comentou ele, mais para o forno do que para ela. Ela apenas assentiu com a cabeça. O silêncio entre eles era diferente do silêncio com os outros homens. Não era tenso, nem hostil. Era como se algo estivesse suspenso, aguardando o momento certo para cair. Caleb se aproximou do forno. Jogou alguns pedaços de lenha com precisão, sem pressa. Seus gestos eram seguros, habituados. Conhecia aquele espaço, talvez mais do que admitia. Mas notou que ele novamente trouxera sabão. Novo, embrulhado num pano, deixado discretamente perto da pia. Ela não perguntou. Tampouco agradeceu. Era esse o acordo entre os dois. Logo depois, ele saiu. Do mesmo jeito que entrou, em silêncio. Não era o único que aparecia por ali, mas era o único que não a olhava como através de um vidro sujo. Sua presença não pesava. Era mais como sombra de árvore, daquelas em que se pode descansar, mas só se ninguém perguntar por quê. À noite, quando os homens se sentaram para a refeição, poucos falaram. May servia as tigelas, levava o pão, completava o café. Os gestos já haviam se tornado instinto.
Mas naquela noite, ela notou algo diferente. Os pratos voltavam vazios, não só pela fome, mas porque começaram a confiar nas mãos dela, ainda que não no seu nome. Depois do jantar, ficou sozinha. Lavou a louça, esfregou a mesa, varreu os cantos. Lá fora, a noite já era completa. A luz da janela da cozinha lançava um clarão pálido sobre a neve. Ao sair para buscar água para o amanhecer, algo a fez parar. Alguém havia consertado as tábuas do degrau junto à porta, aquelas onde ela escorregara no dia anterior. Não houve pergunta, nem explicação. Houve apenas o gesto, silencioso, simples, mas longe de ser acidental. E naquele silêncio em que ela vivia, esse era o único idioma em que confiava. Não em palavras, nem em sorrisos, apenas em atos. A noite caiu como uma sombra súbita, sem aviso. Do céu descia uma neve miúda, quase invisível, como poeira de lembranças, assentando-se em tudo o que se tenta deixar para trás. O fogo ainda ardia no forno da cozinha, mas May não sentia seu calor. Sentada com uma caneca de chá entre as mãos, chá feito de suas economias, folha por folha recolhida no silêncio, infusão silenciosa, bebida sem som, ela parecia alheia a tudo, exceto ao peso do dia. O dia passara como tantos outros. Sopa, pão, silêncio. Mas dentro daquele silêncio, algo começou a tilintar. Red Callahan, jovem, atrevido, com aquele riso que soava sempre como punho fechado, havia voltado da cidade. Selava o cavalo, cantarolava algo e levava pendurado à cintura um saco de feijão e outro de farinha. Ninguém lhe deu atenção, até o jantar. Quando o fogo já estalava no braseiro e os estômagos estavam saciados, Red se recostou no banco e lançou. "Conheço ela", disse, apontando com um movimento de cabeça em direção à cozinha. "Vi ela em Billings, Rosebell, aquele lugar com as cortinas vermelhas, onde o uísque é barato e as mulheres sorriem até quando não querem." O silêncio caiu. Mesmo os que não sabiam do que falava perceberam o tom. Red continuou como se falasse do tempo. Usava avental. Cheirava a sálvia, cozinhava. "Mas vocês sabem como é nesses lugares. Quando acaba o uísque, as moças sobem para o andar de cima." Silêncio. Aquele tipo de silêncio que fica entre as pessoas mesmo depois que alguém já falou. Um riu. Outro desviou o olhar. Um terceiro balançou a cabeça, mas não disse nada. Ninguém perguntou se era verdade. Ninguém quis saber o que ela fazia lá. Bastou uma pedra lançada. A lama se prendeu sozinha. May não ouviu aquelas palavras, não naquele instante, mas as sentiu. Na manhã seguinte, os homens chegaram mais tarde. Entravam em pares, em trios. Evitavam seus olhos. Um deixou o prato mais perto da porta do que da mesa. Outro pigarreou quando ela passou. Ainda outro murmurou algo baixo demais para entender, mas alto o suficiente para ferir. Ela trabalhou como sempre. Os mesmos gestos, o mesmo pão, mas algo desaparecera de seu rosto. Algo tênue, que ninguém saberia nomear. Aquele traço de sorriso que surgia quando a sopa dava certo. O tremor dos cílios quando o café fervia suave e cheirava a lar. Ela não perguntou por que olhavam daquele jeito. Sabia. Reconhecia aqueles olhares, de canto, breves, evitantes. Conhecia-os desde aquela noite em Billings. Em Rosebell. Não era uma daquelas do andar de cima. Cozinhava. Mas para muitos, isso não fazia diferença. Um dia tentou se explicar. Explicações só tornavam a dor mais aguda. Agora, já não dizia nada. Não se aproximava de ninguém. Não olhava para ver quem olhava. Mas seu coração estava pesado, como um caldeirão de ferro fundido sem água. Sentia esse peso nas costas, no pescoço, nos olhos. Cada gesto lhe custava mais. E Caleb? Sentou-se naquela noite mais afastado dos outros. Não riu com Red, não assentiu. Mas também não disse nada. Ficou perto do fogo, cotovelos nos joelhos, o rosto baixo. Olhava para as chamas como quem busca nelas uma resposta para perguntas que não tem coragem de fazer.
como quem procura seu próprio reflexo no tremeluzir da brasa. Quando Red lançou mais uma provocação, dizendo que as sobras da cozinha lembravam as mulheres do salão, ambas passadas do ponto, Caleb não olhou para ninguém. Levantou-se, sem palavra alguma. Aproximou-se de Red, sem gritos, sem aviso, e golpeou. O punho de Caleb acertou o maxilar de Red com uma força inesperada. O som foi seco, forte, cortante. Red caiu no chão, sangue escorrendo da boca. Ninguém se mexeu. Red ainda conseguiu sussurrar. E o que isso tem a ver contigo? Caleb permaneceu ali por um instante, os ombros tensos, os punhos cerrados, a respiração pesada. Mas não respondeu. Não olhou para ninguém. Apenas virou as costas e saiu. May estava na sombra da porta da cozinha. Ouviu tudo. Viu tudo. Não reagiu. Não se moveu. Mas por dentro, algo se deslocou. Como pedra lançada na água. Como calor que não se sabe se queima ou cura. Naquela noite, demorou a adormecer. E Caleb, pela primeira vez em anos, não sabia ao certo se agira por raiva, por vergonha, ou porque já não conseguia suportar ver mais uma vez aquilo que ele mesmo um dia fizera. Calar-se. A neve caía de forma constante, silenciosa, com aquela estranha suavidade que faz a noite parecer mais leve do que realmente é. Já havia passado o jantar. As fogueiras tinham se apagado, e os estábulos respiravam devagar, no ritmo dos cavalos adormecidos. O rancho mergulhava num tipo de silêncio que só o inverno profundo conhece, aquele em que cada pensamento soa mais alto que os próprios passos. May estava sentada junto ao forno. A cozinha já estava limpa, as panelas secas, a bancada reluzente de tão esfregada. No fogo, um pequeno bule aquecia a infusão de folhas que ela conseguira esconder para uma noite como aquela. A caneca, velha, lascada, roubada da cantina do rancho, era a única coisa que possuía só para si. Não sabia por que não dormia. O cansaço pesava nos músculos, mas algo a mantinha ali, diante do calor. Talvez fosse a sombra de Caleb, que naquela noite silenciara não por frieza, mas por algo mais fundo. Talvez o silêncio dele tivesse o formato de uma carta que ele nunca teve coragem de escrever. Knock, uma batida delicada, quase inaudível, como se o vento apenas tivesse roçado a porta. May congelou, a caneca entre as mãos, os olhos fixos na maçaneta. O coração bateu mais forte, num reflexo antigo, como se o passado estivesse de novo à porta. Levantou-se, devagar, atenta. Abriu a porta. Não havia ninguém. Apenas neve. E um pequeno cesto de vime no batente. Ela não fazia ideia de quem o deixara ali. Mas também não precisava perguntar. Dentro havia 12 ovos marrons, ainda mornos, como se tivessem sido recolhidos há poucos minutos. Ao lado, um saco de farinha de milho, envolto em pano áspero e amarrado com barbante. Não havia bilhete, nem nome, mas as pegadas na neve vinham da direção do estábulo. May ajoelhou-se na porta. Retirou um floco de neve da borda do cesto. Seus dedos estavam vermelhos do frio, mas seguravam o presente como se fosse algo frágil, impossível de comprar com dinheiro algum. Os ovos vinham do galinheiro ao lado do celeiro. Era Caleb quem sempre os recolhia. A farinha trazia a marca da loja em Billings, a mesma da qual Red trouxera suprimentos. Mas Caleb também estivera na cidade naquele dia. Ela levou o cesto para dentro. Não porque precisava dele, mas porque algo dentro dela começava a descongelar. Um gesto de cuidado que não pedia reconhecimento. Um auxílio que não exigia gratidão. Um silêncio onde cabia mais do que em 1000 palavras. Pela primeira vez em dias, May permitiu-se um sorriso. Não largo, nem duradouro, mas verdadeiro. Não o compreendia. Não sabia quem ele era de fato. Talvez nem quisesse saber. Mas naquela noite, não precisava. Naquela noite, alguém a lembrara de que ela não era só uma cozinheira com passado. Que alguém enxergava nela algo além de uma história mal contada de salão. Quando voltou à mesa, o chá já estava frio.
Mas aquilo não importava. Do lado de fora, o fogo ainda ardia sob o manto de cinzas. E Caleb estava deitado em seu catre no alojamento. Não dormia. As paredes rangiam ao toque do vento. A corrente de ar assobiava pelas frestas como sussurros, mas ele não ouvia o que vinha de fora. Lembrava, aquela noite. Billings, Rosebel, um lugar que ele queria esquecer para sempre. Tinha ido lá com os outros, porque a juventude não conhece coragem, só conveniência. Estavam bêbados, comemoravam a assinatura de um contrato de terra. Ele não queria ir, mas também não se opôs. Apenas foi. Lembrava da mulher de avental, sem batom, sem sorriso, com uma bandeja nas mãos e um olhar que destoava de tudo ao redor. Lembrava de quando ela escorregou, da bandeja estatelada no chão, do velho comerciante se levantando e chamando-a por um nome impossível de repetir. Lembrava de outro homem puxando o avental dela, de como ela girou como se a humilhação pudesse tirá-la do eixo. Mas ela apenas olhou, firme, direto, sem medo. E ele não fez nada. Ficou parado, punhos cerrados, lábios secos. Silenciou. Tinha 23 anos, o suficiente para saber o certo. Muito pouco para encará-lo. Hoje, ao vê-la junto ao forno com o mesmo rosto, mas outra postura, enxergava tudo o que ele próprio não teve. Coragem, dignidade, sobrevivência. Levantou-se, vestiu o casaco. Não porque sentia frio, mas porque precisava sair. Saiu. A neve agora caía mais forte. Branca, leve, daquelas que enterram até pegadas. Procurou por pedaços secos de lenha. Encontrou alguns. Amarrou-os com um barbante e os levou até a cozinha. Não bateu. Não deixou bilhete. Colocou a lenha sobre o batente da porta e ficou atrás do arbusto vermelho junto à parede. Espiou por entre uma fresta na cortina. May estava sentada à mesa. Costurava a manga de uma camisa. Os dedos eram ágeis, atentos. Os movimentos precisos, como se cada ponto tivesse um peso. Ele a observou por um longo tempo, em silêncio, no vento, e num coração que, enfim, deixava de se calar. A noite estava adormecida em seu silêncio mais profundo, quando o vento do norte se ergueu de súbito, mais agressivo, e a neve começou a cair com agulhada intensidade, em flocos finos, quase como cinza soprada das brasas de uma fogueira extinta. Nos fundos da cozinha, algo saiu do equilíbrio. A lenha, deixada muito próxima da parede, sem proteção, tornou-se armadilha. Bastou uma centelha, pequena, quase invisível, escapando pela grelha do forno, dançando no ar até repousar onde não devia. No início, o fogo era discreto. Um estalo fraco, depois outro. Ninguém ouviu. Todos dormiam. Até mesmo os cavalos, quietos, pareciam mergulhados no mesmo torpor. May estava encolhida sobre seu leito estreito, ao lado do forno. Dormia, enfim, exausta, pela primeira vez em muitas noites sem sobressalto. Havia um calor novo no peito, nascido do que encontrara sobre o batente horas antes. O cesto com ovos e farinha, um gesto simples, mas mais eloquente que qualquer palavra. O cheiro da fumaça não a alcançou de imediato. O sono era profundo, mas o fogo não esperava. Avançava pelas tábuas, escalava as paredes como um ser vivo, chiando, crepitando. Do lado de fora já se via o brilho âmbar escapando pelas frestas da madeira. Caleb despertou de repente como se algo o tivesse puxado de dentro. Sentou-se no catre e olhou pela janela. Ao ver a claridade atrás da cozinha, não hesitou nem por um instante. Não pegou o casaco, não buscou as luvas. Correu. O vento golpeou seu rosto com força, mas ele não sentiu. Cruzou o pátio coberto de neve, e o calor do incêndio já lhe queimava a pele antes mesmo de ver as chamas. O fogo transpassava a parede de trás da cozinha, tingindo a madeira de vermelho vivo. Ele não chamou, não bateu, invadiu. A fumaça atacou seus olhos, encheu sua garganta. O fogo rugia como uma fera enfurecida consumindo as vigas. May ainda dormia. O rosto dela mal visível entre sombras e brasas.
Caleb se agachou ao lado dela, protegeu seu corpo com o próprio. Enrolou-a no próprio casaco e a ergueu, como se ela não pesasse mais que um balde d'água. O forno já ardia inteiro, cuspindo fagulhas e calor. Na saída, a porta prendeu-se na moldura. Uma língua de fogo roçou sua manga, incendiando o tecido num único sopro. Ele não parou. Apertou May contra o peito, virou as costas para as chamas e cruzou o limiar. Alguém já gritava do lado de fora. Outro corria com um balde. Mas Caleb não ouvia nada. Apenas o som da respiração dela, curta, rouca, entrecortada. Ao alcançar um ponto seguro, ajoelhou-se na neve. Deitou-a com cuidado, sustentando sua nuca. May tossiu. Um som seco, rasgado. Abriu os olhos. E o rosto dele estava ali, tão perto que ela podia ver cada risco de fuligem, cada arranhão marcado em sua pele. Ele arfava, mas não desviava o olhar. Naquele instante não havia vergonha, nem passado. Havia apenas ela, ali, agora. A mulher que ele um dia deixara cair, e que hoje ele se recusava a perder. Nenhuma palavra foi dita, ela tampouco falou. Mas o olhar que trocaram não precisava de tradução. Não houve cena grandiosa, nenhuma promessa, nenhum beijo. Apenas a neve ao redor, fria, suave, implacável. E o calor entre dois corpos, impossível de dizer com outra linguagem senão o gesto. Enquanto os outros combatiam as chamas, Caleb continuava ajoelhado na neve, as mãos nos ombros dela. Não porque era necessário, mas porque, desta vez, ele escolheu ficar. Os dias que vieram depois do incêndio foram silenciosos, mas não tranquilos. A neve repousava espessa, cobrindo a terra com um peso branco e surdo. O ar carregava algo obstinado, um frio que se cravava nos ossos e um silêncio que se colava ao corpo como umidade velha. A reconstrução da cozinha avançava devagar. Os homens improvisaram um novo fogão dentro do alojamento, e foi Caleb quem abriu a parede com marreta para encaixar uma janela. May voltara a ter um lugar para cozinhar, embora tudo ali ainda exalasse o cheiro amargo de coisa queimada. Todas as manhãs, antes mesmo que os cavalos acordassem ou que os passos soassem no pátio, Caleb já estava na nova cozinha. Dizia pouco, geralmente algo como só vim ver o fogo ou trouxe lenha. Mas May sabia. Ele sempre chegava no exato momento em que a sopa no fundo da panela começava a aquecer. Sempre pegava sua caneca de estanho, a mesma de sempre, e, sem dizer palavra, mergulhava-a no caldo quente. Nunca agradecia. E ela nunca dizia que esperava. Com o tempo, May começou a escrever. Encontrou um caderno no galpão sob uma pilha de potes antigos, capa de couro dura, páginas cheirando a pó. Não anotava números nem estoques. Escrevia receitas e memórias. Ao lado das instruções de sua mãe, pão de milho sem açúcar, ensopado com erva forte, biscoitos de melaço, começaram a aparecer pequenos trechos do que ela já não queria esquecer. Caleb trouxe lenha sem perguntar. Sopa de restos, mas tinha gosto de casa. Silêncio, mas do bom. Não era um diário, era um livro de memória. May não confiava em lembranças sem registro. Muitas vezes as coisas que importavam sumiam só porque ninguém as notava. Numa manhã qualquer, com o cheiro de cebola ainda subindo das panelas, Caleb entrou como sempre. A neve ainda escorria dos ombros, o capuz baixo sobre a testa. Tirou as luvas, pousou a caneca. Ela nem olhou. "O café tá quente", disse. Simples. Ele se aproximou da mesa, pegou a caneca, tomou um gole. Por longos segundos, o vapor quente foi o único som. Então, de repente, May ouviu sua voz. Baixa, tensa. "O que você pensou quando me viu pela primeira vez?" Ela não se virou. Mexia a sopa, sem pressa. "Que você era quieto e que olhava como quem esconde coisa demais." Silêncio. Depois. "E eu tinha razão." Ela não respondeu logo. Por fim pousou a colher. Virou-se devagar. Seus olhos encontraram os dele. "E você? O que pensou de mim?" Caleb pousou a caneca.
As mãos estavam cerradas, mas firmes. Que você era forte. Até lá em Billings. Não baixou os olhos. Silenciou. May esperou. Não forçou. Naquela noite também pensei. Ele hesitou. Que eu tinha medo de você. De mim? Não. De mim mesmo. Ela o fitou. Nos olhos dele não havia desvio. Só algo duro. E honesto. Tinha medo do que dizia sobre mim o fato de eu ter ficado calado, de ter sido igual aos outros. Silencioso, indiferente. Eu vi. E não fiz nada. As palavras não pediam perdão. Não buscavam desculpa, eram uma confissão. Daquelas que não querem absolvição, só compreensão. May permaneceu imóvel. O rosto sem raiva, mas algo nela se retesou. O olhar ficou mais afiado. E por que agora? Por que me diz isso? Caleb respirou fundo, como quem não sabia ao certo se encontraria a resposta. Porque te devo mais que lenha e um prato de sopa. May deu um passo à frente. Leve, sem ameaça, mas com peso. É isso que vocês sabem fazer? Trazer a culpa e esperar que vire alguma coisa melhor? Caleb abaixou os olhos. Não sei. Só sei que quero ser mais do que fui. Por um instante ficaram ali, na cozinha de paredes cruas, chão frio, com o cheiro de comida misturado a algo mais denso. May o olhou de modo diferente, não com desconfiança, com uma pergunta. Quem você é de verdade, Caleb? Ele suspirou. Lento, incerto. Mas dessa vez, não fugiu. Caleb Stone. May franziu a testa. Conhecia esse sobrenome. Como Stone River. Isso. Meu pai era o dono. Voltei na primavera depois da guerra. Pedi que ele não dissesse a ninguém. Eu não queria o nome. Queria trabalhar, queria merecer. O rosto dela se fechou, como um livro diante de um estranho. Então, todo esse tempo, me olhava por trás de uma máscara? Caleb deu um passo mais perto. Não. Tentava alcançar tua verdade. Com a minha verdade. Mas May já recuava. O peso de tudo que vivera caiu de repente. Todos os olhares. Toda a história em que um homem vinha com um sobrenome grande e um passado ainda maior. Vocês são todos iguais, trocando rostos, tentando parecer melhores, e depois perguntam para a mulher se ela vale alguma coisa. Não você, sussurrou Caleb. May estremeceu. O fôlego falhou. Então por que não disse antes? Caleb olhou firme. Por que nome não acende fogo? Não ergue cozinha, não conquista confiança. Eu queria que me conhecesse sem ele. Lá fora, o vento tinha cessado, mas o frio ainda pressionava as paredes. May virou-se, pegou a concha, mexeu a sopa. A sopa tá mais quente que ontem, murmurou, mas esfria depressa. Caleb caminhou até a mesa, sentou-se, pegou a colher. Tem coisas que valem a espera, mesmo que esfriem. May não respondeu, mas também não saiu, e não virou as costas. E isso, ali naquela cozinha, dizia mais do que qualquer palavra. A alvorada chegou pálida, espalhada sobre a neve como uma tênue faixa de cinza. O céu ainda não tinha cor, e o ar carregava aquele tipo de silêncio morto que antecede as despedidas. No rancho, ninguém havia acordado. Os cavalos dormiam quietos nos estábulos. Nenhuma porta se abriu. Nenhuma bota riscou o chão. May arrumava suas coisas sem ruído. Suas mãos se moviam com a precisão silenciosa de quem já partiu muitas vezes. Enrolou o segundo avental com cuidado, envolveu-o num pano de linho. Penteou o cabelo e prendeu com o lenço de sempre. Prático, sem enfeite. Com um gesto colocou sob o braço o caderno de couro com suas receitas. Aquele mesmo onde por semanas anotou não só pratos, mas tudo o que não queria esquecer. Não deixou bilhetes. Não bateu à porta do alojamento. Saiu da cozinha como se nunca tivesse estado ali. Na prateleira ficaram os potes com cebola em conserva. Uma bolsa com temperos, enrolada em papel encerado. Sobre a mesa, um pão ainda quente demais para ser levado. Mas ela também não tinha intenção. Aquele lugar nunca foi seu.
Era alheio desde o primeiro passo no pátio nevado. Terra alheia. Gente alheia. Um passado que por um breve momento fez um vão onde ela coube. O chaveiro da cozinha, um prego enferrujado com um fio de arame, ela pendurou ao lado do fogão, exatamente onde o encontrara no primeiro dia. Saiu, a neve estalava sob as botas. A mochila pesava no ombro, mas não era o que pesava mais. O que doía vinha de dentro, ardente, quieto, sem nome. Passou ao lado do estábulo. Olhou para o degrau da cozinha. O lugar onde Caleb às vezes ficava fingindo beber café. Hoje ele não estava lá, talvez dormisse. Talvez não, já não importava. O coração não se partiu. Ardeu. Porque ela não deixava apenas as paredes e o forno. Deixava algo que mal começara a crescer. E não sabia se um dia teria forças para regar de novo. No que ficava, havia o cheiro das mangas do casaco dele, quando a carregou entre as chamas. O calor da lenha que ele trazia sem perguntar. O silêncio que não julgava. Mas também havia a mentira. Não dita, mas presente. O nome não revelado. Na cidade, a esperava uma cama em um pensionato. Por uma semana, o que suas economias permitiam. O chá era morno, os lençóis duros, o teto baixo demais. Mas lá, ninguém a conhecia. Ninguém lembrava de Rosebell. Ninguém sabia de Stone River. O caderno de receitas ela abriu só na terceira noite. Queria anotar uma nova versão de sopa de cebola com sobras de carne. Ao virar a página, um papel fino escorregou. Uma carta, não dobrada com esmero. Folha arrancada do fim do caderno. A letra, irregular, tensa. Se eu fosse outro homem. Se o tempo fosse linha que se desfaz, se remenda, se costura de novo, eu teria sido aquele que se ajoelhou quando você derrubou a bandeja. Não aquele que apenas olhou. Eu olhei e calei. Você não teve medo. Eu tive. Ainda tenho. Mas quando você entrou no meu fogo, pela primeira vez senti calor. Caleb. Ela segurou a carta contra o peito por mais tempo do que pretendia. Não chorou. Mas algo nela amoleceu. Não a dor. Essa ainda ficaria. Mas a crença. A suspeita de que talvez nem todo homem chegue tarde demais. Alguns apenas precisam de um fogo que não se pode ignorar. O sol subia devagar, espalhando ouro sobre as colinas de Montana. Ao fim de uma antiga trilha de gado, agora havia uma pequena construção. Sobre a porta, um letreiro de madeira. May Stable. Na varanda, cowboys velhos fumavam cachimbos. Crianças riam sobre pães com geleia. Por dentro, o ar cheirava a canela e carne assada. Atrás do balcão, May, as mãos firmes, o rosto tranquilo. Já não tremia quando alguém erguia a voz. Já não se escondia quando alguém entrava com o peso do mundo nas botas. No parapeito da janela, uma lata com a inscrição. Sonhos. Ali, ela ensinava moças novas a jogar moedas, para o dia em que quisessem ter algo só delas, como um dia ela não teve. E no quintal, atrás do depósito, Caleb, as mangas arregaçadas até os cotovelos, os dedos na terra, a cabeça curvada sobre um pé de sálvia. Falava pouco, mas quando olhava para May, sem culpa, sem medo, com uma calma simples. Todos os sábados, as crianças entravam pelos fundos. May ensinava a misturar a massa, a sentir o calor do óleo, a rir quando a farinha subia até o cabelo. E quando alguém lhe perguntou um dia, como a senhora aprendeu a cozinhar tão bem? Ela sorriu. Olhou para Caleb, que fatiava cebolas atrás do balcão. Um dia, cozinhei para quem nem sabia meu nome. Hoje, cozinho para quem me olha nos olhos. E isso basta. O dia do casamento deles foi simples. Sem multidão, sem música, sem testemunhas que precisassem ser apresentadas. Apenas a grama balançando ao vento. O sol filtrando-se entre as folhas de um carvalho torto e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Era o fim da primavera. A terra ainda devolvia o frescor da madrugada, mas o ar já cheirava a renascimento. May vestia um vestido que ela mesma costurou. Linho cru, cor de leite morno.
Na cintura, uma fita azul, encontrada muito tempo antes, no fundo de uma gaveta esquecida do rancho. Caleb vestia uma camisa limpa, a única cujos botões não foram costurados às pressas. Suas mãos queimadas de sol e calejadas pelo trabalho na terra permaneciam cruzadas às costas, como quem não queria interferir. Diante deles, o pastor. Baixo, o rosto vincado pelo cansaço dos dias, mal conseguiu murmurar as palavras de costume. Ninguém riu. Ninguém chorou. Só o silêncio. E o vento. E a verdade, que não precisava de cerimônia. No fim, Caleb levou a mão ao bolso. Tirou um lenço. Não tinha renda, nem bordado. Apenas algodão macio, já um pouco desbotado pelo tempo. No canto, uma única palavra bordada com linha vermelha. Torta, imperfeita, direta do peito, perdoado. Amarrou-o ao redor do pulso dela. Devagar, como quem firma um voto que não se diz, se carrega. May olhou para ele. Os olhos estavam limpos, sem lágrimas, mas cheios de algo mais. Uma luz que vinha de dentro, de quem sobreviveu a mais do que deveria. Obrigado, sussurrou ela. Caleb balançou a cabeça. Não. Obrigado por ter ficado, mesmo quando eu te dei todos os motivos para ir embora. Não precisaram de mais. Viraram-se juntos de frente para a trilha que já haviam cruzado tantas vezes, às vezes sozinhos, às vezes em raiva, em silêncio. Hoje, lado a lado, ombro com ombro. O sol repousou sobre o punho dela e as letras vermelhas se acenderam sobre a pele. Não precisavam fugir. Não precisavam se esconder. Tinham construído algo que não se queima, nem pelo fogo, nem pela vergonha, nem pela lembrança. Algo que permanece. Obrigado por ter caminhado conosco por essa estrada feita de cinzas de velhas cozinhas, silêncio de culpa e ternura sem palavras. A história de May e Caleb lembra que o passado não precisa definir quem somos, mas o que escolhemos fazer agora pode sim nos salvar. O amor não busca perfeição. Ele busca verdade e coragem para permanecer nela. Se essa história tocou você, ainda que só um pouco, deixe um comentário, clique em gostei e inscreva-se no canal. Por aqui, te esperam outras histórias sobre segundas chances, sobre coragem quieta e sobre corações que ainda sabem confiar, mesmo depois de tudo.